Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. No Banrisul, seus planos se realizam com as diversas modalidades e opções de investimento. Não importa se você tem muito ou pouco a investir. Pelos canais digitais, você aplica, agenda, controla e resgata seus rendimentos de um jeito rápido e fácil. Pode confiar. Tradição e experiência em gestão, o Banrisul tem muita. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, meus amigos. Começando o Virando o Jogo desta sexta-feira, dia 18 de janeiro, ao vivo aqui pela RDC TV. Canais 24 e 524 no Sistema NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul. E pelo mundo afora, você nos acompanha pelas nossas plataformas digitais. Se você preferir pelo site, você tem a programação integral real-time da RDC TV. rdctv.com.br/ao vivo, você acessa diretamente o player do nosso site e tem a programação da RDC TV. Se você preferir as lives dos programas, nós temos aí as nossas redes sociais, o Twitter, YouTube e o Facebook. Sendo que no Facebook, você sabe, você interage, participa conosco, faz a programação, faz o Virando o Jogo, juntamente com todos nós aqui na RDC TV. E tem ainda, para você interagir também, o nosso WhatsApp, 998 15 99 90, que você pode mandar os seus recados também. Bom, estamos começando o Virando o Jogo de hoje, véspera de início de Campeonato Gaúcho. Tem também o Grêmio pela Taça São Paulo decidindo uma vaga aí às semifinais da competição. Tem apresentação de jogador que já chegou, mas apresentação oficial. Agora os clubes têm a apresentação oficial dos jogadores. Às vezes não acontece, né? Como foi o caso do rapaz do Galdesani, do Internacional, que treinou antes. Umas coisas assim que eu quero entender. Treina antes para ter apresentação depois. Aí treinou, se machucou, não teve apresentação. Mas coisas do futebol moderno, de como as direções dos clubes procedem agora. Vamos falar sobre esses e sobre outros assuntos aqui com os colegas, o Diogo Rossi, que é o nosso produtor aqui do Virando o Jogo, e com o JB Filho, que é o chefe da equipe de esportes aqui da RDC TV. E estamos recebendo com muita satisfação dois amigos muito queridos. Um deles que fez esta programação da RDC no início aqui, abrindo a programação às manhãs da RDC TV com o Café da Manhã, meu querido Luciano Menezes. Tudo bom, Luciano? Pô, querido, um prazer estar aqui. Ontem, quando tu me convidaste, eu disse, nossa, fiz 100 programas ao vivo, né, no Café da Manhã. Queria mandar um abraço aí para os nossos telespectadores da RDC TV. E dizer que, pô, fiquei muito feliz do convite, porque eu sempre te assisto, né, sempre assisto essa bancada aqui. E acho que tem muito colorado aqui. Eu disse, então acho que eu vou ter que ir nessa bancada aqui para nós tentar mudar esse negócio. Já chegou metendo uma corneta, né? Já chegou, mas maravilha. Legal. Bom estar aqui com a gente novamente. Prazer, é. E estou recebendo com muita satisfação o meu tocaio, Rogério Bulck. Muito obrigado. Essa figura fantástica, impoluta da nossa crônica esportiva. Muito obrigado, Rogério. Sabe, sou teu fã, admirador. Tu estás entre os dois maiores narradores de televisão do Brasil, ao lado do Luciano do Vale, da minha modestíssima e não importante opinião. Já manifestei isso várias vezes, né? Te agradeço, inclusive, a parceria que me colocaste aí e pode espalhar, eu não fico bravo. Eu espalho bastante isso, espalho. A maioria concorda, alguns até não, mas enfim, sabe que a inveja né? Faz parte do jogo também. Aliás, por concordar ou discordar, eu já vou te fazer uma provocação. Centenário do Campeonato Gaúcho. Na verdade, não é o centenário, né? Porque chegamos aos 100 anos do primeiro gauchão. Mas daquelas coisas sui generis singulares do futebol gaúcho, aqui uma guerra civil impediu durante 2 anos o gauchão, Revolução Federalista, né, de 23 e 24. Então não teremos o 100º gauchão, como alguns estão corretamente dizendo, e sim o centenário do primeiro gauchão, 1919. A federação foi fundada no ano anterior, a Federação Rio-Grandense de Futebol, e haveria então em 18 o primeiro campeonato. Aí um surto de gripe espanhola, a influenza espanhola, adiou o campeonato. Tanto que Cruzeiro, campeão porto-alegrense de 18, Brasil, campeão pelotense de 18, e o 14 Livramento, campeão santanense de 18, iriam pleitear na Federação Gaúcha o primeiro título, né? Que eu acho que seria algo errado, porque primeiro, que aí o Brasil e o Cruzeiro iriam se igualar ao Guarani de Bagé, o único time do interior 2 vezes campeão gaúcho, e o 14 de julho iria se igualar ao Grêmio Santanense em um título, o único título do Livramento. Então, ainda bem que o Chico Noveleto empurrou com a barriga e
parece que esqueceu o assunto. Né? Tá, mas, desculpa, eu me interesso pelo assunto pelo seguinte, quer dizer, meu, que se tu nasce numa data e fica 2 anos em coma, tu praticamente não tá vivendo, e aí tu chega no teu 100º aniversário, tu não é centenário? Não, aí se não teríamos que dar um desconto pro Michael Schumacher, por exemplo, agora, né? Teria congelado nos 43, e não ele fez 50 agora há pouco tempo. Né? Não teve edição, mas o gauchão continua existindo. Exatamente, Então, é o centenário do gauchão, mas não há 100 gauchões. Isso que o JB está dizendo foi a minha tese aqui, que eu falei pro jogo. Eu disse, eu não digo, olha aqui, ó, é o concordo nem centenário. discordo, Pode não mas o ser a meu que- 100ª edição do campeonato. Tá, e quem aniversaria dia 29 de fevereiro? Faz aniversário de 4 em 4 só? Pode ser. O cara tem 4, 8, É a única chance essa hoje de eu arrumar uma namorada de 16 anos. For 29 de fevereiro, que a gente pode pôr o 4, dá 64. Aí dá. aí tu consegue namorar ela. Viu só? Viu onde é que tu chegou? Não, eu tô olhando essa bancada aqui, pô, enciclopédia, né, tia? do Não, futebol. esse é fantástico. Não. Esse é fantástico. E aí é o seguinte, né? E o que vocês acham, assim, do... Desculpa, né? Entrar nesse assunto, nessa... Desculpe fazer a pauta, é isso? Desculpa fazer a pauta. Mas é acostumado, né? Fazer a pauta e tal. Mas eu queria saber, eu acho que qual é a nossa terceira força hoje do Campeonato Gaúcho hoje? Nossa terceira força do nosso time aqui. Eu acho que é o Brasil de Pelotas, né? Teoricamente, né? Teoricamente. Não, mas por time São José. Pois é, eu ia dizer, o São Time, acho que o São José... José tá mais forte. Tá muito forte São José. Não Novamente. foi o que trouxe a informação que se der liga esse time do São José. Alguém trouxe a Falamos informação, ontem. né? As informações chegam aos poucos, assim, né? A gente prioriza Inter e Grêmio e tal, mas o São José tem um dos melhores times, e olha que nos últimos 3 anos vem muito bem o São José. Prova é a ascensão na esfera nacional, da Série D para a Série C, com o China Balbino no primeiro ano e com o Rafael Jaque já há 2 anos agora, né? O que eu sei é que o Rafael Jacques está fazendo a melhor campanha, né, da história do São José, né? O Márcio Fraga está dizendo aqui, Brasil de Pelotas, Série B. O Brasil é teoricamente. Porque ele tá na Série B brasileira, a terceira por isso que ele tá- Isso, tá. Do teoricamente. ponto de vista hierárquico, sim, né? Porque é o único da Série B. E daí depois Juventude e Ipiranga. na Juventude Série de C. Ipiranga, que nem está no gauchão, olha só que incoerência, né? Isso, exato. O Ipiranga de Erechim está na Série C, que é a tendência, os clubes valorizarem mais as séries nacionais, né? Agora vocês falaram no Juventude, é lamentável porque o Juventude de todos esses que nós estamos falando, Brasil de Pelotas, São José, é o que teria condições de hoje ser efetivamente a terceira força, logo atrás da dupla Grenal. Sem dúvida. Primeiro porque esteve disputando Série A de Campeonato Brasileiro, Por 13 não é? anos. Ganhou Copa do Brasil, tá? Então teria todas as condições de ser ele, Juventude, consolidando-se como a terceira força do futebol gaúcho. Mas fez tudo isso com gestões um aporte, né? Terminaram levando o Juventude lá para Mas baixo. aí os caras, beleza, vamos reformular o Juventude deu errado, o Biglia não conseguiu, o presidente inclusive pediu afastamento antes do final do cargo dele, caiu para a Série C e aí em novembro, dezembro pede para sair como se não precisasse minimamente cumprir o mandato dele. Só que aí assume uma nova gestão, a primeira contratação de impacto deles é Brian Rodrigues. O cara que não tem 50, ele tem 32 anos, não tem 50 gols na carreira. O Brian Rodrigues Estava na segunda divisão do futebol chileno, né? Chileno. E sem contrataram fazer um goleiro que tinha parado, já estava trabalhando como motorista de aplicativo. Tinha um jovem ainda, mas estava parado meio ano já, para reforçar o grupo. Meu Deus. Não, mas tem muito goleiro bom no Uber aí. Opa, desculpa falar o nome do... Tem muito goleiro. Não, mas sabe por que eu fico indignado com essa atitude do Juventude? Pelo seguinte, porque eu vi até uma entrevista do Lisca recentemente, num canal de TV fechado, para o André Henning, que até recentemente estava nos assistindo. E aí o Lisca falou o seguinte, quando ele chegou no Juventude, que ele queria há muito tempo ir para o Juventude, nunca davam chance. E aí deram chance quando o time estava numa naba. E ele disse, todo mundo apostou em jogador, contratação e tal. Eu vou começar a apostar nesses guris. Aí foi ele que subiu o Ramiro, foi ele que subiu o Bressan, foi ele que subiu o Alex Telles e vários outros bons, o Alan Ruschel, que já estava no profissional, mas não ganhava chance. Ou seja, o Juventude já viu que dá certo quando lança jogadores e insiste no erro. Mas eu acho que houve um pouco de soberba também do futebol caxiense. Juventude, especialmente, teve um período que eles chegaram a pensar que estavam já ao nível de Inter e Grêmio. E a realidade era outra. Caxias é outra cidade, aqui é Porto Alegre, um centro político, administrativo e tal. Eu acho que teve um pouquinho isso aí. Eles algumas vezes deram passos maiores do que as pernas. E a gente sabe que o sucesso deles deveu-se, em grande parte, ao aporte financeiro que eles tiveram da Parmalat, né? Naquele período nobre, tal qual o Palmeiras também. Quando aí essa empresa saiu, a Juventude decaiu. Mas, Bilk, olha só, uma coisa que eu não concordava até
ver a situação que o Juventude se encontra hoje. Quando o Juventude caiu ano passado, a gente não tinha expectativa que isso fosse acontecer. Mas no ano anterior, 2017, o Juventude teve uma oportunidade de subir. E a direção da época disse que o Juventude não subiria porque era um projeto do time. Não tinha condições para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí eu trazia como informação aqui isso todo dia no debate. E o Rogério sempre dizia, olha, mas a oportunidade está aí, tem que pegar esse cavalo, tem que ir adiante. Porque se subisse 2017 para 2018, teria o dinheiro da Série A. Claro. Então o Juventude é uma sucessão de erros. Exato, eu Há acredito muitos anos, nisso. né? Há muitos anos. Isso é um O Brasil discurso o Brasil de Pelotas queria fazer isso. Eu tinha o mesmo pensamento que o Diogo, até ir a Pelotas e conversar com os repórteres e o pessoal lá, dizendo: ah, mas o Brasil de Pelotas, eu dizia, quando subiu a primeira vez, não tem que ir para a Série A. Eles disseram: olha, se a gente for para a Série A, ganhar 30 milhões da TV. Então a gente continua fazendo um time com 5 milhões anuais de salário, mais alguma bonificação dos patrocinadores, faz um time aqui, mesmo que seja um saco de pancada, sobra 20 para fazer um estádio. Tu entendeu? Aí é inteligente. Não sei se vai conseguir, mas se o cara não se enfeitar, dá. Não acredito nisso. Isso é a fábula da raposa e das uvas, né? A raposa não quer as uvas, tal, não, ela quer, ela não alcança as uvas e dá essa desculpa. Se bem tem um exemplo agora que contraria um pouco isso, nós estamos chegando a um consenso aqui, que foi o caso do Joinville, né? Pô, Joinville é a cidade mais rica do nosso vizinho estado de Santa Catarina aqui, subiu para a Série A e hoje caiu para a Série D, né? Não tem nem série. Vai ter um ano a Série D, porque caiu da C para D. No primeiro ano tem a Série D. Mas esse ano, se eles não subirem, eles vão ter que se classificar pelo estadual. E Joinville tem dinheiro. Como muitas vezes aconteceu com Caxias, né? Que subiu para D, aí não conseguia permanecer nem subir para C, ficava sem divisão de novo, aí tinha que conseguir uma vaga para poder... Mas definitivamente. eu acho assim, ó, eu acho assim como torcedor, apreciador de futebol, qualquer esporte, pô, tu tá torcendo pelo teu time e não querer que ele suba, que vá adiante, que tente, por uma questão financeira, isso também é muito difícil, ainda mais para um torcedor de Pelotas, Agora, tá? Imagina. mas agora o que eu falei do Juventude o ano passado era a conjugação de fatores. O Brasil ainda tinha desculpa de estar construindo, terminando o estádio, né? Construindo as arquibancadas, aquela história toda. O Juventude não tinha nada, o estádio pronto. Né? Não tinha nenhum óbice que impedisse ou tivesse que direcionar dinheiro para outro lado. E mais do que isso, o Juventude embalou na competição. Lembram disso? O Juventude embalou o ano retrasado na competição e poderia ter chegado entre os 4 finalistas. Verdade. Aí é que está. E o Juventude parece que se assustou com isso. Aí a diretoria do Juventude passou a dar declarações dizendo que não, era melhor. E aí foi que o Diogo fez referência ao que eu tinha falado. Cavalo encilhado, amigo. Para alguns, tudo bem. Quem tem recurso, o cavalo, ele encilha o cavalo a hora que ele quiser. Verdade. Agora, para quem não tem, dentro do futebol, como era o caso do Juventude, o cavalo encilhado não passa 2 vezes. Concordo. É muito difícil. Muito difícil. E aí perderam. Até eu pedi para o Diogo para trazer, o Juventude trocou de presidente. Né? Trocou. Entrou, Não é mais o Tonieto. Entrou um ex-presidente que foi na época áurea do Juventude, o Walter Dalzotto Júnior, né? Que agora é o presidente do Juventude. E eu pedi até que o Diogo convidasse o Walter Dalzotto para vir aqui no programa para a gente falar justamente por isso. Como é que ele vai falar disso? Como é que vai ser a recuperação do Juventude? Escuta, me digam aí, nós estamos por onde? Pela net, momentaneamente. Pela net. O que houve com o nosso Facebook? Eu recebi a seguinte mensagem. Tudo. Caiu tudo. Pô, mas estão arrumando ali, estão arrumando. Mas Grande Chiclete está me ajudando. Eu não sei se o azarado sou eu, porque isso se repete no meu programa, ou se o azarado é tu. Não, na verdade pode ser sorte minha, que como eu vinha para cá, de repente teve muito acesso. O servidor do Facebook caiu. Derrubaram o servidor. É uma leitura também. Mas isso aí, esse é o mal esse é o mal da geração agora. E vai lembrar que o Caxias já foi rebaixado, né? Uma coisa surpreendente. O Caxias já esteve na divisão de acesso há 2, 3 anos. Exato. Então, o Juventude que se cuide, porque é um campeonato muito rápido, são 11 jogos, se tu não arrancas bem... Não foi o ano passado que o Juventude também estava... Quase caiu. Sim, quase caiu. Quase Pois caiu. é. Então, Juventude Mas tem a que prestar divisão muita atenção. Apesar de a gente estar falando de um campeonato que vai começar domingo, sábado, o Campeonato Gaúcho, muito importante, com vários times, né, se reforçando e montando elenco, a divisão de acesso esse ano também está significativa, porque o Ipiranga, né, que está na Série C, como o Bel que bem destacou, é um time que vai ter que mostrar força
para subir. E é o objetivo do Ipiranga subir mais uma vez. E aí tem os times, né, também periféricos que vão buscar e vai seguir agora essa máxima, 2 e 2, né, Belco? Então não tem muito o que fazer, sobe 2, cai 2 e não tem espaço para todo mundo no Campeonato Estadual. O Ipiranga esse ano se atrapalhou, não administrou bem e quase que caiu para a Série D, né? Ele ficou em oitavo e antepenúltimo, caiu os 2 últimos, teve que ganhar no time de Minas Gerais na última rodada tal, e em casa e ganhou. Só que, isso, né? Tupi. Alemão, o Belco fez uma consideração interessante. De que serve o Campeonato Gaúcho para o Juventude? Onde é que pode levar o Campeonato Gaúcho? O que o torcedor de Caxias prefere? Ver o seu time na Série B ou com um time forte no Campeonato Gaúcho? Não sei, entre fazer Juventude e Veranópolis, embora possa ser um clássico da Serra, Juventude e Pelotas, Juventude e Aimoré, é muito melhor ver os times da Série B. Então, é muito melhor o Juventude investir na Série B do que no Gauchão. É que assim, talvez o Gauchão está perdendo, na minha ótica, o sentido até para os clubes do interior. Teu amigo Vinícius Sinotti dizia isso há muito tempo nas redações quando eu trabalhava com ele. Aliás, a pergunta do Luan Oliveira vem mais ou menos ao encontro disso que o JB está falando, né, de perder atração o Campeonato Gaúcho, inclusive para o interior. Porque diz aqui, ó, ele pergunta o que acharam das arbitragens aí. Eu não tenho a... Vinícius Amaral, Pita Grêmio e... Esse tem que ser bom, né? Vinícius Amaral tem que ser bom, né? Parente. Segundo que eu ouvi ontem do Diego Real, é um dos 3 árbitros desse campeonato, né? Mas que bem está sendo novo, apostado, né? bem novo. Dos que estão sendo apostados. E o jogo do... Érico Andrade. Érico Andrade, Grêmio e Novo Hamburgo. Tá, mas e a dupla Grenal? Sim, Grêmio e Novo Hamburgo, Vinícius Amaral. Tá, e o Inter é o Érico Carvalho de Andrade, Érico Carvalho. de Pelotas, a Escola Pelotense, que já deu o Leonardo Gaciba, o Vinícius Costa, Jean-Pierre Lima, o Diego Almeida Real, entre outros. E a pergunta que vem ao encontro disso é, do que falávamos antes, por que os jogos do meio de semana não vai ter TV aberta? E a última rodada será meio de semana às 17 horas? Assim, tem 2 explicações. Não são todas as rodadas quarta-feira à noite que nós não teremos transmissão de TV aberta. Tem uma rodada que foi anunciada já previamente que não terá, que é a 8ª. Tá, mas de nenhum campeonato? De ou vamos nenhum empurrar campeonato paulista para cá? Nenhum campeonato. A Rede Globo não vai transmitir nenhum campeonato estadual na 8ª rodada. Tá, por quê? Com um simples objetivo, vão testar se o que eles vão passar dá mais audiência do que os estaduais. A Globo já está anunciando, está preparando a saída dela da compra dos campeonatos estaduais. Para 2020. Então isso aí já é certo. Então ela vai começar agora um processo de esfriar os campeonatos estaduais. É isso aí. Né? Até porque se alguma outra rede de televisão ou emissora local comprar o estadual, vai ter que fazer um trabalho todo de promoção do campeonato estadual. Hoje custa 90, só para não deixar incompleto, perdão. Hoje você gasta em média R$90 para comprar todos os estaduais. Em TV fechada. Tá, mas assim, ó, tudo bem. Em preço. Diogo, olha só. Pelos mesmos R$90, tu vê Inter e Corinthians no Brasileiro. Também tem isso. Tu entende? E aí, eu penso o seguinte, a gente já tem a Copa do Brasil, que é um campeonato que se tornou igualitário, que a CBF, inclusive, aumentou a premiação. O campeão ganha no final hoje 52, só na final 52 milhões, podendo chegar aí bem pertinho de 70. A dupla Grenal já entra nas 8ª. Mas onde é que eu quero chegar? Se tu tens a oportunidade de enfrentar grandes times, mas o interior não tem. O interior vai ter que se habituar com a realidade dele. O Ipiranga está sentindo, o pessoal de Erechim está sentindo esse gostinho que para mim é o caminho certo. O Ipiranga subiu para a Série C e está sonhando em chegar numa Série B. E é muito mais atrativo para o Ipiranga jogar contra times da Série C que estão todos no mesmo nível dele, que ele tem chance de conquistar e aí dando um passo depois do outro, do que jogar um gauchão que ele vai tomar 8 do Inter, que o Juventude tomou 8 numa final, que o Caxias foi goleado. JB, Brasil tomou 7? JB, deixa eu te fazer uma pergunta assim, enfim, me desculpa a minha... E jogar o ano inteiro. Tu não gosta do gauchão? Não. Eu também não. Mas tia, já pode pegar a minha resposta. Mas é que é o seguinte, vocês têm que entender o seguinte, esse gauchão, esse agora, ele tem um fator assim atípico. A dupla Grenal vai participar da Libertadores. Sim. E acaba, óbvio, né? Não vai fazer toda aquela força de gauchão como nunca fez, né? Como nunca fez. E vai ser um campeonato mais disputado, assim, até de repente a terceira, quarta força do nosso estado, e aí seja ela São José, Brasil de Pelotas, enfim.
eu acho que a coisa pode dar uns jogos interessantes, tu acha que não? Não, mas é que Porque nós assim, só ó, estamos falando de valores, de dinheiro, de, 50 milhões, 30 milhões. Mas, tia, nós temos que pensar que futebol é mais isso. Tá, mas aí, Tô falando como tá. torcedor. Perfeito. Só que eu entenderia a tua justificativa se fosse o seguinte, tá? Ah, mas o Grêmio e Inter vão jogar lá contra, vou citar aleatoriamente, o Lajadense. Vão jogar lá contra o São Luís em Juí, agora o Inter vai jogar, e aí o pessoal pode ver o Inter jogar na sua... Vai ver contra o São Luís. Só que o Diogo já fez vários jogos lá, eu já fui, um calor terrível. Assim como abraço, Porto pessoal de Alegre. Juí. Não, assim como em Porto Alegre. A minha filha Estarei mora lá. a minha filha mora em Santo Ângelo, então eu passo o Juí e vou mais um pouquinho. Colmeia do cara. trabalho. Só que assim, ó, o que eu quero dizer, aí tu vê, metade do estádio é de gremista colorado e a outra metade, no mínimo uns 30% estão com a camisa do Inter e do Grêmio. Mas Ou é a seja, chance que o torcedor tem de ver o Grêmio e o Inter, seja ele... mas daí marca um amistoso de pré-temporada. mas Eu faço uma alegoria o Mas seguinte. não vai campeonato acontecer. oficial, não Nossa, campeonato olha, oficial. desde que quando eu vi o André Catimba jogar, É que, Luciano, André Catimba jogar, os caras já falavam que o gauchão não é que, presta. Luciano, a gente achata toda a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão só por causa do torcedor do interior que quer ver o seu Mas o time torcedor do jogar, com todo interior, respeito. o que vai fazer? Mas o futebol problema, é um mas o produto. problema, Luciano, na minha visão do Campeonato Gaúcho, é que é uma competição importante, histórica, está completando 100 anos, legal, bacana, mas ela também desvaloriza um pouco os clubes do interior. E quase na totalidade desvaloriza. Pô, eu vou ter que falar isso aqui, porque me deu uma chance de falar. Eu era jogador da Várzea, Não, campeão em Novo Hamburgo, Só que olha só, 92. olha- Quero mandar um abraço pros meus amigos lá do Olha o São Luís. Harmonia. Ontem o presidente do São Luís deu entrevista lá na Cara, Rádio Grenal. show! A gente... Ontem o presidente do São Luís deu entrevista na Rádio Grenal, o presidente técnico, não me lembro muito bem. Esse ano o São Luís optou por fazer aquilo que o Veranópolis faz há muito tempo. Joga e fecha. Futebol por 3 meses. Que valorização que isso tem para a comunidade futebol 3 meses? Nenhuma. É momento, né? Mas aí é que vem aquilo que tem. Eu acredito que a partir do momento em que os campeonatos estaduais principais, que a Globo comprava e não vai comprar mais, vai ter que haver uma modificação sensível nisso aí. Eles vão ser Vai extintos. ter. Eu não sei se vai Vão ser ser. extintos, mas tem Tu acha os inclusive... times? Não, Não, o Gauchão. Quando não. surgir a Série E do Nacional, que ia surgir já há 2 anos, não surgiu, todos os clubes da divisão especial vão estar seriados. A alegoria que eu faço é o seguinte, ela é até meio mórbida. Tá, O mas Gauchão... se não tiver, me perdoa, Rogério, Sim. se não tiver um enfrentamento, a expectativa desses que estão na série, falamos aqui a semana passada, Série E e F. na série H, série Z do Campeonato Brasileiro, não tiver uma expectativa de jogar com o Grêmio Internacional, uma vez que seja, e aí a questão do amistoso, eu acho que não se produz. Aí tem a Mas Copinha aí- do segundo semestre. Sim, mas aí tem que jogar Grêmio Internacional, quem sabe, até para eliminar essa questão de jogar 3 meses só, se faça uma competição entre os clubes, onde lá 3, 4, sei lá quantos, possam participar de um torneio rápido, que seria a final. Mas Como os tu clubes, falaste aqui. mas os clubes não- querem dinheiro só, Rogério. O Gaúcho de Passo Fundo, por exemplo, que a gente falou por muito tempo, né, vai pegar aí, por que não pega a Copa do Brasil? Não pegou a Copa do Brasil, que dava uma grana na mão. Porque é um clube em exceção em relação ao outro que vai poder disputar uma competição maior que é a Série D. Não são todos os clubes, perdão, do Campeonato Gaúcho ou do interior do estado aqui do Rio Grande do Sul que tem essa mentalidade do Gaúcho e Passo Fundo. Mas é que é o seguinte, aí tem uma explicação. A Copa Vianney Carletti vai decisão entre o Gaúcho e... O Ipiranga, não foi? O Avenida, Não, eu o acho. Avenida, muito bem, que já tinha seriação. Isso. Então o Gaúcho, ele achou o seguinte, esse ano o Aimoré subiu para o Gauchão, voltou para o Gauchão, porque foi ano passado vice-campeão da Copinha, perdeu para o São José. Ele ganhou 500 mil para jogar um jogo na Copa do Brasil, perdeu para o Cuiabá em casa 2-1. Esses 500 mil fizeram a diferença na divisão de acesso. Claro. Ele subiu com o Pelotas. Mas o Gaúcho está Ele brincou na divisão de Isso, acesso, o Gaúcho está na terceira divisão. E da terceira divisão, o Gaúcho acha que sobe ao natural. Se fosse no acesso é diferente. Então ele preferiu a vaga na Série D nacional do que a vaga na Copa do Brasil. bem. Porque ele acha que sobe ao natural da terceira para a segunda. Mas vocês estão falando de competições nacionais. Eu digo o seguinte, por que o campeonato estadual, vamos dizer que se continue, mas de uma outra forma, por que não se regionaliza dentro do estado, tá? E você apura campeão da região sul, campeão da fronteira, campeão das missões, campeão lá do norte... Faça uma Não tem mais regionalização. data, não tem mais data. Mas como não? Não, Não, tem mas que acabar, mas mas entre entre os campeonatos, claro.
Entre os do mas interior as datas teria. do campeonato. São 18 datas, imagina, faz uma competição regionalizada. Mas isso tu desenvolveria ao longo do ano. Tu desenvolve ao longo do ano. Aí o time não precisa viajar grande distância dentro do Times estado. grandes, vou tentar pensar, times grandes jogariam só em fevereiro, por exemplo. E aí, a partir de março, a Mas, Libertadores... Rogério Amaral, nos e anos Brasileirão. 70 era assim, nós tínhamos o segundo semestre a Copa Governador do Estado, só dos times do interior. Jogavam 40 times. Não era regionalizada, né? Até chegou a ser. Às vezes sim, às vezes não. Mas enfim, aí se classificavam 10 times, ou 8, ou 12, que no ano seguinte iam se associar a Inter e Grêmio, que estavam disputando o Nacional, para o Gauchão. Exatamente. Era isso aí. Tá, mas eu acho que tem que partir para isso novamente, porque não vamos... E aí, tu pode inclusive poupar Grêmio Internacional e eventualmente um terceiro, quarto colocado no campeonato anterior, de começar já a disputar o campeonato em janeiro. Mas disputaria quando, Rogério Amaral? Não, mas aí tu disputa, a partir de... Tu faz quase que um torneio. Quase que um Os torneio. times do interior fazem um torneio para... Mas aí que tá, Não, Rogério. os times esse do é o interior problema. podem fazer um campeonato mais longo. Vamos ousar concordar contigo, então. Vamos fazer um campeonato Não, longo ao longo de todo o ano. eu Não, quero eu quero dizer o concordar. Mas aí... Isso tem que ser debatido Aí eu quero longamente com todos. aí eu quero ver o Veranópolis, com todo o respeito ao pessoal lá de Veranópolis, mas eu quero ver o Veranópolis trabalhar o ano todo. Mas daí mas tu, aí- Mas ele vai se ter for o esse- caso, sai o Veranópolis. Mas aí- Quero ver tirar o Um Veranópolis. abraço pro pessoal de Veranópolis. Não, mas é que a questão para mim... Mas a questão vai ser o ano inteiro, Pois o futebol o ano inteiro. Vai ter renda o ano inteiro, teoricamente. Mas é que assim, ó... Mas vai ter custo o ano inteiro. Ô, Diogo, tu é gestor lá na Rádio Grenal. Tu sabe que se tu quiser agradar todo mundo, tu não vai agradar ninguém. Não consegue. E tu vai falir, tu vai todo mundo morrer abraçado, enfim. Tá? O Luciano tá aqui, é empresário, sabe disso. O Rogério é empreendedor, o Bel que tem experiência de sobra. O que eu acho, tudo na vida tem seu preço. Não necessariamente financeiro. Tudo, o que vale ou não a pena, é custo-benefício. Hoje, achatar o campeonato estadual do jeito, o nacional, a Copa do Brasil e a Libertadores, do jeito que tá, com a gente reclamando, e os jogadores, o Patrick estava esgotado, chegando a exaustão no final do ano, tá errado. A única maneira é o gauchão. Tu vai ter que, no mínimo, ou eu já era mais radical, sacrifica o gauchão. O Rogério tem uma ideia que eu reconheço que é muito boa. Olha, diminui, daqui um pouco os caras começam a disputar em dezembro, em janeiro chega a fase final para eles, em fevereiro disputa com os grandes, seja aqui, em São Paulo e tal, disputa, em março começa já o calendário, porque aí tu ganha 2 meses de folga. Tudo bem, é uma ideia. Agora, do jeito que tá todo mundo morrendo abraçado. A gente tá fazendo tudo pela metade. O Brasileirão não é bom porque os clubes priorizam a Libertadores, o cara cai da Libertadores porque o cara se machucou no Brasileirão, tem lesão muscular, e aí é uma bagunça. Vocês vão lembrar, já teve um gauchão que o Grêmio disputou um jogo só, 2003, que Inter e Grêmio entraram na semifinal já, os times do interior disputaram entre si, aí perdeu para a Ubra, o time do Grêmio, a final foi O Inter. Grêmio jogou um e perdeu um. Teve um jogo. Mas E aí, serviu? Não serviu, mudaram no outro Tá, ano. mas e o que aconteceu com o Grêmio? Nada. verdade. O Belk ganhar gauchão teve o mesmo, é o mesmo efeito que teve o cafezinho que eu te servia hoje aqui antes do programa. Tu tomou café e deu, beleza. Perdeu o gauchão. Não, e é outra coisa. Cara, mas eu acho que eu tô... Desculpa, mas eu acho que eu tô muito velho. Porque assim, ó... cara, eu gosto daquela... Eu sou do tempo do Grenal, eu vou falar que todo mundo fala aqui toda hora. Eu sou do tempo do Grenal meio a meio, né? Sim, Tava aqui... aí torcida dividida. Torcida dividida, tu brincava ali, tomava aquela cerveja ali, tudo, né? E aí é o seguinte, cara, a emoção do negócio não tem mais, não. É tudo... Eu acho que tinha... Sabe por que eu falo isso? Eu sou amigo particular do Jax, do Rafael Jax. E eu fico olhando aquela evolução, aquele trabalho do cara, assim, eu vejo quase que diário. Pô, aquilo ali é muito legal, tia, sabe? Em divisão nacional. Não, mas tudo bem, mas o cara... A chance que eles têm pro Campeonato Gaúcho, por exemplo, esse ano, é notória. Mas é que o Luciano, Mas é que tudo se bem. ele for a semifinal do Campeonato Gaúcho, por exemplo, contra o Internacional, contra o Grêmio, e ganhar o primeiro jogo, tomar uma saranda no segundo e ficar fora, ninguém vai lembrar, vai todo mundo achar, ó, tanto Não, faz, vai lembrar, faz. Não, a Série C que ele classificou, todo mundo lembra. Ele é deu 1 isso. milhão de entrevistas, ele falou sobre isso, sobre aquilo, sobre o trabalho. Inclusive até invadiu o campo. lá. Não, e ninguém quer tirar o trabalho do Jax, do Márcio Jonta, do São Não, mas José eles e tal. crescem muito. Onde é que esses... A gente só quer que esses caras, eles joguem o ano inteiro na divisão deles. Tá, e mas aí, a vitrine me deles, permite... qual é que é? Mas a Série C, tu Não, quer tia, melhor? mas o cara tem que ter o gauchão, uma vitrine fácil. Tem um monte de jogadores que estão fazendo curso e tal e querem treinar
Ô, Luciano, eu vou trazer pro nosso meio. Quando eu trabalhava na Rádio Osório, eu tive uma vitrine. Quando eu vim para Porto Alegre, eu tive outra. E cada um do seu tamanho. Cada um faz a carreira do seu tamanho. O cara que tá na Série C, ele vai ter que entender que a vitrine dele é a Série C, que ele vai ser falado na rádio local. E tu eras muito importante lá em Osório, como é Tudo hoje. bem, só que se ele conseguir ir para uma rádio grande ou para um time grande, ele vai ter uma vitrine maior. Bom, se o Campeonato Gaúcho vai continuar assim como está, vai ter mudança, a gente não sabe ainda. Tem que esperar, porque o dinheiro que os clubes têm é o dinheiro da televisão. Não tem outro dinheiro. Os clubes do interior, especialmente. É o dinheiro da televisão. Dupla Grenal, tal, e quem pode estar nas séries tem, na Copa do Brasil, tem esses recursos outros. Agora, que nós vamos ter que parar esse ano para já começar a pensar numa nova estrutura de Campeonato Gaúcho, eu não tenho dúvida. Isso aí a federação vai ter que tomar a frente disso. O Luciano Oxman vai ser o presidente agora a partir de abril e vai ter que tomar a frente desse processo, reunir todas as forças que interagem e que são intervencionistas no futebol, né? Clubes do interior, clubes da capital, nós, arbitragem, tudo mais. A gente vai ter que fazer um amplo debate sobre isso. Mas tu realmente acredita que isso vai acontecer? Mas tem que acontecer, Luciano. 20 anos Luciano, para falar uma coisa. Luciano, mas agora nós estamos chegando na frente de um processo. Ou vai uma Rede Record, por exemplo, Rede Bandeirantes, a SBT, as redes nacionais, assumir os campeonatos estaduais, que a Globo vai abrir mão, ou nós vamos ter que pensar uma outra forma. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu acho que é uma extinção natural quando surgirem as séries E e F, que vão ser regionalizadas. Talvez até os clubes gostem. A alegoria que eu faço é a seguinte: o gauchão é o bisavô da gente. Ele dá trabalho, incomoda, tem que cuidar dele, se gasta um monte de remédio, mas ele nos deu muitas alegrias. Mas ele nos deu muitas alegrias e tal, boas lembranças. Então vamos segurar mais uns anos, daqui um ano vai subir. Mas não funciona mais. Não, vai subir, então. Eu aqui no meio dessa. Vamos falar mal aqui dele. no meio dessa enciclopédia. Só dando opinião e tomando. Não, mas o Belga fez o sentimento. E o Gauchão é o bisavô do Luciano. E falasse do Porque o Luciano tá aqui, eu sou saudosista, eu gosto Abraço aí pro o JB e o Diogo Rossi são os caras que já entenderam. Deixa eu fazer uma que pausa aqui, porque a gente vai continuar e colocar os outros assuntos também. Aliás, falando em torcida e tal, nós teremos torcida de Grêmio e de Internacional, só não teremos as organizadas, né? Mas teremos, tanto em Novo Hamburgo quanto em Juí, torcedores da dupla Grenal se fazerem presentes nos jogos aí. Estação Verão Sesc, agora também em Porto Alegre, nos finais de semana de janeiro e fevereiro, com diversas opções gratuitas de esporte e lazer. Quadras esportivas, ginástica, empréstimo de bolas e raquetes para frescobol e muito mais. De sexta a domingo, na Orla do Guaíba, ali próximo à Rótula das Cuias. Participe! A programação completa do Estação Verão Sesc, em todo o litoral sul, litoral norte e também em Porto Alegre, você tem acessando o site do Sesc, sesc-rs.com.br. A realização é da Prefeitura de Porto Alegre e do Sistema Fecomércio Sesc Rio Grande do Sul. Estação Verão Sesc em Porto Alegre, muito mais diversão para o seu verão. Vamos à mensagem da Tri Táxi Aéreo e já voltamos. Estou me preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico com a Tri Táxi Aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, passado. Mas olha só a cascata do Caracol aqui em Canela. Que coisa linda a natureza, né, Che? E olhando aqui desse passeio panorâmico com a Tri Táxi Aéreo, fica mais bonito ainda. Dá uma olhadinha, Che. Muito bem. Com o nosso Virando o Jogo, vamos atualizar aí as notícias de Grêmio Internacional. O Pedro Oliveira nos traz aí as informações da garotada do Grêmio. Vamos lá, Pedro. O time que deve jogar no domingo contra o Novo Hamburgo às 5 horas da tarde no Estádio do Vale deve ter Paulo Vitor no gol, Léo Gomes na lateral direita, Paulo Miranda e Marcelo Oliveira os dois zagueiros e Juninho Capixaba na lateral esquerda, Rômulo e Matheus Henrique os dois volantes, no meio de campo Alisson, Jean-Pierre e Caio e no ataque Tony Anderson. A gente não sabe quem é que vai jogar, a gente torce para que a gente jogue também
E a gente sabe, né, que o time do interior, eles começam a se preparar antes. A nossa preparação, a gente está treinando desde o dia 5, mas como eu falei, quando entra lá dentro, não tem essa. Se trata de Grêmio, a gente vai em busca dos 3 pontos, da entrega, que a gente vem trabalhando bastante. A gente sabe que quando tu vem num time que já tem mais tempo de treino, talvez eles possam ter alguma vantagem de parte física ou alguma coisa assim, mas desde que a gente se apresentou, a gente sabe que a gente deveria trabalhar forte, porque nós teríamos menos tempo, e é isso que a gente vem fazendo para poder chegar lá no dia, a gente poder jogar o jogo de igual para eles, que a gente sabe que a nossa qualidade técnica é muito alta. Mas, Matheus Henrique, sobre começar jogando com Rômulo, será que dá para aprender com o mais velho? O Rômulo é um grande jogador, né? Já tem uma história bonita aí no futebol, um jogador que já atuou fora e agora ele está aqui com a gente. Espero que ele nos ajude muito. E ele é um cara bem tranquilo, a gente está conversando bastante. Fizemos 2 coletivos, um contra a transição um coletivo entre nós e outro contra a transição, e treinamos juntos. E por eles ter mais experiência, ele vem falando bastante comigo, eu venho conversando com ele, e nisso a gente vai acertando. Se for da gente jogar domingo, tenho certeza que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Jean-Pierre já jogou em várias posições no meio de campo tricolor. A que ele se deu melhor foi como meia de ligação. E será que agora, em 2019, o garoto vai ser fixado nessa posição? Acredito eu que seja, até pelo fato da gente já ter bastante volantes ali no grupo. Já venho treinando também há bastante tempo ali. Quando eu estava na transição, o professor Renato pedia para mim jogar naquela posição já para eu me adaptar o mais rápido possível. Então, ele vem conversando bastante comigo também, para eu pegar algumas dicas com o Luan, que já joga ali há mais tempo, que tudo é experiência e aprendizado. Experiência é algo que os garotos Matheus Henrique e Jean-Pierre não podem se gabar de ter, mas é justamente começando o gauchão que os garotos podem adquirir essa experiência. Ano passado foi o meu primeiro jogo, né? Na verdade tinha sido o segundo, que o primeiro tinha estreado contra o Atlético no último jogo do Brasileiro. E foi o jogo onde eu fiz o primeiro gol com a camisa do Grêmio, algo marcante que para mim será sempre inesquecível. E sobre titularidade, a gente sabe que é o desejo de todo jogador treina, trabalha para isso, e comigo não é diferente. Eu vou trabalhar, dar o máximo, que se o Renato precisar de mim, seja no banco, seja jogando, seja na arquibancada, eu vou estar sempre preparado. Não, ano passado a gente teve uma prova viva de que o gauchão representa muita coisa. Para a gente também serve como uma afirmação, serve como experiência, porque a gente sabe a dificuldade que os times do interior impõem contra as equipes, Grêmio, Internacional também. Então, para mim, serve como uma afirmação aí para eu poder mostrar o meu serviço aí, meu trabalho ao longo desse tempo aí, e para que tudo dê certo, para eu poder ter uma sequência assim como eu tive no final do ano passado. Bom, simbolizando, né, simbolicamente dizendo, acabou Mateuzinho, né? Agora é Matheus Henrique. Mateusão. Não, eu estou dizendo porque não Até foi. Agora não são mais os garotos, novidades, sim. Agora já estão integrados e agora pega para capar. Para mim é Matheus Henrique até domingo. Domingo é Mateuzinho de novo, vai ser sempre Mateuzinho, uma vez Mateuzinho, sempre. Pode até continuar como apelido, mas eu estou dizendo no símbolo da história toda dele. Agora não é mais gurizinho que está vindo da divisão de base, não é mais garotinho e tal. Eles, na entrevista, eu achei bacana que eles disseram isso. Olha, nós até então, no próprio vestiário, éramos vistos como jogadores da base que estavam ali. Aí quando vira o ano e os caras, não, esses aqui, eles já são do profissional, sabe? Já está no site lá, no elenco profissional. Então isso faz diferença. Um outro detalhe dessa entrevista que eu achei muito bacana foi que o Jean-Pierre, em certo momento, perguntado sobre a mudança de posição dele, porque ele era volante nas categorias de base, e o Renato, aí que está a visão do cara que é diferenciado. O Renato, sabendo que ele tinha muitos volantes no time de base e até no profissional e não tinha um substituto para o Luan, começou a pedir para na transição o Jean-Pierre jogar como meia, como armador, porque ele precisava de um cara tipo Luan. Então ele já preparou, e o Jean-Pierre confirmou essa história. Ele foi preparado pelo Renato na base, porque o Renato sabia que não ia ter um substituto pro Luan. E é curioso essa história do Jean-Pierre, porque ele conseguiu, apesar de muito jovem, se adaptar muito rápido a várias pedidas, né? Porque
primeiro se pediu para ele ir um pouco mais para trás, que justamente foi o que ele começou a fazer, ser um volante. E depois se pediu, e o JB está falando, para virar um meia mais uma vez. Tem facilidade para jogar no meio campo esse garoto. A Folha de São Paulo publicou uma matéria essa semana, que a gente até recuperou lá com o Kenny Braga. O Grêmio é o clube que mais aproveitou jogadores oriundos da base desde 2014. É o clube que mais aproveitou. Claro, eles incluem, assim, jogou uma, ficou no banco. O Diogo falou justamente sobre isso, né? Que sentou no banco já... Mas esse Mateuzinho aí que tu tá falando, o Matheus, esse aí vai ser um caixa bom aí pro Grêmio daqui a uns tempos. Aí. Pode ser? Tem que confirmar, ele teve muita expectativa. Exatamente isso. Que joga uma, duas bem, aí dá uma sorte aí. Pode ser, né? Tem que confirmar agora. Bom, confirmado está o Trellis, né? O Trellis está confirmado, foi oficialmente apresentado. Quem nos conta é o repórter Guilherme Paz. Guilherme. Pois é, o Internacional acabou de anunciar essa manhã o atacante colombiano Trellis, ele que completou 29 anos de idade ontem. Chega de empréstimo junto à equipe de São Paulo, um contrato de 1 ano. O Internacional desembolsa R$1,5 milhão e agora salários de R$250 mil. Mas o Inter está pronto para a estreia do Campeonato Gaúcho. Na manhã de hoje, o Odair Helma colocou o time titular que vai a campo contra o São Luís no próximo domingo às 19 horas na cidade de Juí. Destaque para 5 estreantes: Rodrigo Lindoso, Richelli, Pedro Lucas, Guilherme Parede e o zagueiro Roberto, que era da categoria de base. O Internacional treina amanhã às 10 horas da manhã e à tarde, por volta das 3 horas, em voo fretado, vai para a cidade de Juí. Todas as informações do Internacional você acompanha na segunda-feira no Rio Grande Movimento ou hoje no nosso programa Virando o Jogo e 2 toques sobre a pré-estreia do Internacional. E aqui, com as notícias do Colorado, Guilherme Paz. Isso aí, muito obrigado, Guilherme, que está lá no estádio Beira-Rio e acompanhou a apresentação. O Trellis vai jogar quando no Internacional, né? Ele não saiu no bid ainda, né? Não. É só na segunda rodada, então, se sair no bid contra o Pelotas já. Uma perguntinha sincera. O Inter tentou o Fabiano do Palmeiras e o Palmeiras não libera, embora não tenha dito isso publicamente para o Inter, né? Não vai falar, mas a gente tem informação de bastidor, não libera o Fabiano porque o Inter está na Libertadores. E aí até surgiu o Rafael Veiga e o Johan estariam sobrando nesse time o Rafael Veiga e o Guerra estariam sobrando desse time do Palmeiras, nem inscritos estariam sendo, e teve gente que queria que o Inter tentasse. Bom, se não liberar o Fabiano, vai liberar o meia armador. Por que o Trellis foi liberado se o São Paulo pode parar no mesmo grupo que o Inter? Tem a cláusula, né? Ele não pode jogar contra o Internacional. Eu acho que é paradoxal, né? Um time que deve estar no grupo do Internacional, tem que passar por 2 pré-libertadores, mas teoricamente está inferior na hierarquia ao Internacional, e o Inter contrata o centroavante reserva desse time como opção para ele. Meio paradoxal, né? Imagina se na última rodada São Paulo precisa vencer e o Inter perder e o Inter ganha ou empata com o gol do Trellis e o São Paulo fica fora. Mas aí o Internacional tem que pagar, né? Não. Se for contra ninguém, se for contra um time Inter e River. Se não for entre eles. Inter e River. E aí o São Paulo vai jogar contra o... Mas é excesso de zelo do Palmeiras, Não precisava isso. E Fabiano vai ser o 5º jogador da posição lá, o 4º pelo menos. Excesso de zelo, com certeza. Né? Mas tu pode mandar pro Vasco. Agora o que surpreende é o Guerra, né? O Guerra não está nos planos aí do Filipão. Se a gente parar para pensar que o Palmeiras não libera para times da Libertadores da América, o Guerra vai jogar no Vasco da Gama. Vasco, Fluminense, Botafogo. O Guerra me lembra esse outro jogador que veio para o Internacional, o venezuelano, o Serra, que também teve uma participação numa Libertadores ou numa... Contra o Santa Fé 2015. E aí o Guerra também arrebentou numa Libertadores, aí veio para o Palmeiras, nunca conseguiu se firmar. Esse também no o Jordan Alves permanece, né? O interesse do Peñarol não se confirmou, não teve bala. O Peñarol não tem como pagar o salário que ele ganha. Eu estranho, mas assim, ele tem mercado. Mas eu acho que ele não quer sair daqui também, né? Não, o empresário dele diz que ele não quer sair. Ele aqui, né? O Rogério, me permite uma parte, eu sei que eu às vezes fico estendendo muito, mas tu falaste sobre a questão das categorias de base, do aproveitamento, e eu tenho insistido aqui nos meus espaços da RDC, a direção do Inter tem que começar a parar, embora todos os méritos que o presidente Marcelo Medeiros tem que começar a parar de reclamar que não tem jogador da base ou que não usou um jogador da base. Vou te dar um exemplo. Contrataram um Bruno que tem 33 anos para lateral, será que em 2 anos de gestão não se achou um lateral semi-pronto no mercado?
O Júnior Chávari, na base do Grêmio, que a gente está elogiando porque usou vários jogadores, quando o Marquinhos, aquele alemãozinho, foi de volta para o Avaí, ele pediu um jogador da base, que ninguém sabia. O cara do Avaí ligou e disse, não tem nenhum ala assim na base. Não, pode ter, pede lá. Ele vai ser volante aqui. E aí os caras ligaram para o gerente da base, não, o meia que está encostado. É esse meia encostado que nós queremos. Captação, né? E aí ele trouxe na troca do Marquinhos, ninguém dava nada, chegou e como o cara do Sub-20 não teria condições de lapidar como ele queria, ele levou para o James Freitas, que hoje está de auxiliar do Roger, levou para o James no Sub-19 e disse, transforma esse meio em volante porque ele é volante, ele não é meio. Onde é que eu quero chegar? O Inter não usa a base e coloca a culpa na gestão passada, que tem suas responsabilidades, não vou dizer que não, só que em 2 anos tu não acha um lateral semi-pronto? Aliás, essa é uma questão que a gente tem o Inter não acha nada semi-pronto na base, né? Não, mas nem lateral, né? Não, mas daí é culpa tua, né? Essa questão que o JB levanta, tá na hora de nós outros também já começar a aflorar isso. Porque a gestão do Marcelo Medeiros passou 2 anos só botando a responsabilidade, inclusive com denúncia para o Ministério Público, só botando a responsabilidade na gestão anterior. Isso aí é uma outra coisa. Isso é uma outra coisa. Sim, né? Só que está na hora da gestão do Marcelo Medeiros fazer por si também. Claro. Né? São 2 anos. Tirou o Inter da Série B. Para só um pouquinho, vamos combinar que isso aí era obrigação. Tirar o Inter da Série B, não conseguiu sequer vencer a Série B. É o legal para depois. Não, com déficit de 62 milhões na Série B, e esse ano, se não tem o perdão da dívida do Sonda, caiu no Profut. Não, e não ganhou nada, não ganhou sequer o Campeonato Gaúcho, nesses 2 anos. E o único jogador que trouxe da base foi o Iago, né? Então tem que começar. Tem que fazer uma reestruturação efetiva no Internacional. Mas é que não só de palco, não só de cena. O Belk vai lembrar. A frase, né, é velha, né, mas é o mudar não mudando, né? O Internacional mudou a base sem mudar. Mas porque o Diego Cabreira, ele saiu só de um posto para outro. Foi para outro. Vamos voltar nesse assunto, até porque tem o Grêmio jogando hoje pela Copa São Paulo, que é a base do Grêmio. Vamos falar disso em seguidinho. Banrisul Digital, um aplicativo completo com toda a segurança para simplificar a sua vida que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Mensagem do Sesc, já voltamos. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Isso aí, entre no site do Sesc, sesc-rs.com.br, veja lá na parte de turismo qual dos pacotes turísticos, nacionais ou internacionais, que mais se adequam aí às suas possibilidades, e aí você vai ter a oportunidade de viajar com o Sesc. Boa viagem para você. Bom, ainda sobre essa questão de base, o Grêmio hoje joga contra o Corinthians, e essa notícia que tu desse agora, durante o comercial... Isso, o Araújo é o substituto, da Silva é quem está fora. Centroavante, 5 gols marcados na competição. Mas eu ele não lembro tomou o segundo dele. cartão amarelo no jogo contra a equipe do Audax. Eu vou contar, é bem rápido. Tem um lance no segundo gol do Grêmio, que ele comemora de alguma maneira que o árbitro não gosta, e aí, por algum motivo que a gente não sabe identificar muito bem, mas está na súmula o cartão amarelo, a TV mostra ele no canto da imagem fazendo assim, ó, que é porque ele tomou o cartão e ele sabia que estava pendurado. E o Grêmio tem 4... Mas qual foi a comemoração que ele fez? Não diz na súmula. Olha, eu vou... Isso aí, o Grêmio tem 4 jogadores pendurados no jogo de hoje. Se perder esses 4... Aí por causa de um detalhe que o árbitro não gostou. Mas olha aqui, uma comemoração. Cara, tem que saber direitinho. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa Taça São Paulo de Futebol Júnior, não é à toa que o maior vencedor, não vou discutir méritos ou não, é o Corinthians. Que é o adversário de hoje. Que é o adversário de hoje. Amigo, eu me lembro, algum tempo atrás, o Internacional, eu acho até que o árbitro da partida era o tal de José Assis de Aragão, que estava apitando o jogo da Taça São Paulo. Posso estar equivocado. O Internacional ia enfrentar um dos grandes de São Paulo. Porque quando o Grêmio ganhou do Audax, Osasco Audax,
já se sabia que o Corinthians ia enfrentar esse time lá do Rio Grande do Norte. Visão celestial. Visão celeste. Visão celeste. Visão celeste. Já se sabia que o Corinthians estava classificado. Aí o principal jogador do Grêmio, nessa Copa, os dois têm sido elogiados, os dois extremos, né? O goleiro e o da Silva, entre outros. O Cazu, lateral esquerdo também. O Cazu também. Mas aí, justamente, o goleador toma o cartão amarelo antes de enfrentar o Corinthians por uma coisa dessa. E eu me lembro que nesse episódio do Internacional, o Internacional foi a mesma situação. Teve um jogador expulso, 3 que tomaram o cartão amarelo, assim. Quem é dirigente do Internacional, ou foi daquela época, talvez algum torcedor do Internacional, dos mais atentos, né, vá se lembrar desse episódio. Eu confesso que eu tenho esse episódio de passagem, mas não me lembro exatamente qual ano foi. Mas isso está nítido na minha memória. Então eu fico muito com o pé atrás, viu, Luciano? Eu fico muito com o pé atrás, porque a gente sabe isso aí, o campeonato encerra na comemoração lá da cidade de São Paulo. Tem uma série de questões aí que influenciam. Eu sou tão gremista, e naquela época que o Tinga tomou aquele pênalti lá do Internacional, te lembra? Márcio Rezende de Freitas. Aquela época eu dizia assim, nós tínhamos que parar tudo e se unir à força aqui do Rio Grande e dizer, chega dessa palhaçada. Porque assim, e ainda tem colegas gremistas que ainda dizem, não, mas aquilo ali estava certo. Sem a questão da brincadeira, eu acho que o futebol, e aí tu falando em valores, em dinheiro, é muita grana para nós ficar dependendo de um isso ou daquilo, né? Então eu acho que esse tal do VAR aí vai ser fundamental, né? Eu acho que, claro, não agora para esses campeonatos aí, mas eu acho que é uma coisa que vai... Vocês não acham isso? Eu concordo. No Internacional, o Rodrigo Caetano tem alguma ascendência sobre a base também ou não? Sim, agora. É que assim, o Diogo falou que mudou não mudando. A única coisa que eu não entendi foi por que rebaixaram o Cabreira. Tá? O Cabreira era o manda-chuva. Aí será tiraram que foi o Cabreira. rebaixar o... Tiraram ele e botaram para uma função menor. E trouxeram o Marcos Biasotto para coordenador geral. E o Marcos Biasotto, a indicação do Rodrigo Caetano... Fez a mesma coisa que está fazendo agora no Flamengo. No Flamengo. E agora é o manda-chuva. Então, tipo, tu é o manda-chuva. Mas o Cabreira deve estar preparando o afastamento dele, então. Imagino que sim. Mas então tivesse afastado direto, né, Rogério? Porque, assim, eu não estou pregando a demissão do Diego Cabreira, longe disso. Mas o Biasotto vai ficar efetivo? Momentaneamente, sim. Não, mas aí não, se é momentâneo, não é efetivo. Não foi anunciado assim, ó. Que talvez seja por isso, entendeu? Mas aí... Quando vier um efetivo... Aí tira o Cabreira. Vai tirar, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas então não muda nada, começa o ano sem mudar de novo, porque daí vai deixar um cara que, teoricamente, não vai ficar nessa vaga, que é o Biasotto, e aí a gente tem que fazer uma análise se ele tem condição ou não, e acredito que tenha, porque foi o cara que ajudou, especialmente o Flamengo, a trazer 3 nomes da base para o principal, um tá no Grêmio, um tá no Real Madrid e outro tá no Milan, né? Paquetá, Vinícius Júnior e o Viseu, é o cara que ajuda essa transição. E o Internacional tem um cara, Diego Cabreira, que já trabalhou no Grêmio, por exemplo, que os resultados se mostraram até aqui ineficientes. Diogo, o Inter fez da sua base exatamente igual ao cara que se separa da mulher e continua morando com ela. O que acontece? Ele demitiu o cara... Conta pra nós aí o que acontece. Não sei, eu nunca fiz isso. Bom. Mas ele demitiu o cara e o cara continua morando no Inter. Tá, mas essa mulher ou esse cara não vai mandar mais nada, né? Um dos dois não vai mandar mais nada. Nessas comparações, falasse do Sinote há pouco aqui, do Início Sinote. Não, mas olha só, não é isso. Só pra eu ficar contente com se a minha tese é verdadeira ou não. O Inter demitiu o cara, entre aspas, só que ele tá lá. Porque ele... mas não deve estar nem na sala. Nem treino deve estar apitando mais, né? Quem bailou foi o Grosso, né? O técnico, né? Rogério, eu posso fazer uma pergunta aqui que eu sei que... E o técnico, só para não deixar passar, e o técnico que o Inter demitiu no ano passado, da base também, foi eliminado ontem com o Figueirense nas quartas de final da Copa São Paulo. Aliás, vamos pensar o seguinte, teve um ano, 1978, que nós debochamos de um Guarani que tinha uns apelidos, né? Capitão Careca e Bozoc, deu um chocolate no Internacional e depois foi campeão brasileiro. Esse Guarani da base aí tem um da avó, tá, que se machucou ontem, inclusive. Também um apelido mas jogou interessante. Bem de novo e o Guarani classificou. E tocou-lhe um chocolate no Internacional. Quem é torcedor do Guarani pode estar fazendo uma ilação. Pergunta, Luciano. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, assim, sou torcedor, né? Tô no meio desses canhões aqui da comunicação. Rapidinho, nós estamos terminando.
Assim, ó, é muito fácil falar lá no meio, lá no final e tal, mas assim, pra você, tu acha que eu sou muito torcedor dizer que o Grêmio é um dos franco-atiradores da Libertadores? Franco favorito. Franco favorito da Libertadores? Favorito. Sou muito gremista, não? Não. Eu acho que Franco... Só isso que eu queria perguntar, vim aqui só pra isso. Não, franco-atirador, eu acho que a gente pode colocar o Internacional, né? Concordo. Esse sim, é. Internacional. É, franco favorito. Com todo respeito ao torcedor do Internacional, que deve, com justificadas razões, estar entusiasmado por voltar à Libertadores, mas se a gente analisar entre Grêmio e Internacional especialmente, talvez entre as equipes brasileiras, né, o Grêmio E se é ficar franco em terceiro favorito. e for para a Sul-Americana, não tem mais chance de ser campeão? O Inter? Claro, do que o próprio Grêmio, de Acho que repente? sim. Pode ser. Acho que sim. Não um é todo ruim, hein? Ah, mas não é um bom negócio. Mas aí é melhor... O investimento que está fazendo é que assim, tem uma outra máxima, né? Nem todo mundo é o Atlético Paranaense, né? Que valorizou a Copa Sul-Americana. O Inter valorizou em 2008 porque não tinha outra competição. Não, mas o Inter vai e não valorizar era na se ganhar. circunstância, Vai. não. Mas é que primeiro, para estar na Sul-Americana atualmente, o Inter tem que ter sido derrotado da Libertadores. Sim. E ninguém vai valorizar o fato de a derrota ter dado uma outra tem esse classificação. componente. Tudo bem, ô Diogo, só assim, ó. Ninguém valoriza o empate antes da partida acontecer. Agora, se tu tá tomando 3-0 e tu empata, tu comemora. Claro. Então, tu não vai valorizar Se isso hoje. aqui é uma eliminação Se da Libertadores. cair e ganhar, tu transformou o limão em uma limonada. mas Perder para o São Paulo, a vaga que veio de uma pré-Libertadores, também é complicado, né? Olha, gente, muito obrigado. Luciano Menezes, venha Eu que sempre ao agradeço. programa aí, tá Obrigado, sempre um convidado. abraço. Vamos passar na Dita Miele lá depois. Posso dizer amanhã, posso dizer? Pode. Amanhã, às 18 horas, temos uma parrilla lá na Dita Miele, Fundo de Arroz 580. Vai lá, tem muito rock and roll, muita carninha uruguaia lá pra nós. Maravilha. Rogério Belco. Obrigado, meu Boixará. pai, um grande abraço, muito obrigado. JB, eu não posso perder. O Cadu já ficou bravo uma vez que eu disse isso. Tá? Mas ele não vai ficar com ciúme que tu participou aqui do programa. Né? Camisa bonita, hein, JB? Obrigado, camisa galera. bonita. Voltamos na segunda-feira, um ótimo final de semana para todos vocês. Desculpe, não pude atender todo mundo aqui que estava pelo nosso Facebook, pelo WhatsApp e tudo mais. Segunda-feira voltamos, um ótimo final de semana. Muito obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.